Olá, viva! Cá estamos então, nesta manhã de domingo, para mais uma edição da Bancada Litoral. O Varzim jogou ontem em Matosinhos, frente ao Leixões, e perdeu por 1-0. Este arranque de segunda volta tem sido decepcionante para os varzinistas. Connosco em estúdio está, como sempre, o comentador Norte Litoral TV, João Couto. Olá, viva, João, muito bom dia. Bom dia. Realmente as coisas não estão a correr bem neste início de segunda volta ao Varzim. Mais uma derrota. E é a terceira consecutiva neste início de segunda volta, quer dizer, terminou mal a primeira, com a mudança do calendário da primeira para a segunda volta, pensava-se que o Varzim podia dar a volta à onda de maus resultados. O Varzim não ganha um jogo desde 5 de janeiro, portanto vai em 5 derrotas, e portanto, entre elas uma para a Taça de Portugal, mas essa, como sabes, enfim, não conta, mas conta, mas não conta, digamos, não é? Pronto. O importante aqui é o campeonato, porque a Taça já falamos dela em devido tempo, e portanto Varzim que tarda em reaparecer, Varzim que esteve muito bem já neste campeonato, Varzim que chegou a causar alguma emoção, Varzim que fez algumas cabeças na nossa terra pensarem não sei em quê. A minha não pensa assim, a minha pensa com muito realismo, com olhos de ver. Aliás, isto aqui quase que parece propositado, naquela de calma aí, não comecem a sonhar. Quase que parece uma mensagem, digamos assim, de que estamos com os pés bem assentos na terra, mas faz pensar um pouco isso, de repente, claro. Esta mudança de paradigma da equipa. Claro, Rui, e depois não é só isso. Há uma certa imprensa, que eu não digo qual, mas toda a gente sabe que é, quando o Varzim começa a aproximar-se dos lugares cimeiros, começam logo a fazer contas em termos matemáticos. E eu entendo que, a meio do campeonato, com tanto caminho para percorrer, eu acho que não se deve entrar por aí. Por exemplo, de dizerem que o Varzim está em terceiro lugar a 2 pontos do segundo e a 4 do primeiro, ou a 5 do segundo e a 7 do primeiro, eu acho que não se deve entrar por aí. Isto é mau jornalismo. No meu entender, isto é mau jornalismo. Dou-te um outro exemplo, Rui, e já lá vamos ao jogo de ontem em Matosinhos. Dou-te um outro exemplo. Aqui há uns anos, houve alguém nesta terra que escreveu, após uma vitória do Varzim para a Taça de Portugal, numa primeira eliminatória, já nem sei contra quem foi, um daqueles clubesitos menos cotados, que há clubes grandes, médios e pequeninos, que o Varzim tinha eliminado então esse dito clube, já nem sei se foi na Póvoa ou se foi fora, não me lembro, e vieram logo para os jornais dizer que Varzim espera sorteio a pensar no Jamor. Isto é das coisas mais loucas que pode haver. Sensacionalista. Mas não pode, Rui, não pode, porque enfim, eu não sei se isso vende, não sei se eu trabalhar dessa forma ou especular dessa forma, se isso vende. Eu já nem sei o que é que vende. Hoje, como sabes, através dos meios de comunicação que existem, entre eles as redes sociais, quer dizer, eu já não sei o que é que vende, já não sei o que é que tem mais impacto ou deixa de ter, quer dizer, agora, à segunda eliminatória pensarmos no Jamor, isso é que não. Isto foi há uns anos valentes, ainda nós não pensávamos, enfim, olha, não pensávamos em muita coisa, que com o decorrer dos tempos nós temos que nos habituar e adequar aos tempos. Ainda não haviam redes sociais. Mas voltando ao Varzim, voltando ao jogo de ontem, fez muito pouco, de facto, o Varzim fez muito pouco. Tirando um lance do Ruiz, do Leonardo Ruiz, que ainda bem que recuperou depois de ter saído lesionado no jogo com o Porto B. Mas o que é facto é que eu vi o Leonardo Ruiz esta semana e vi o joelho, o choque do guarda-redes do Porto contra ele, portanto, há 8 dias atrás, e portanto aquilo deixou-lhe marcas. Foi bom porque ele entretanto recuperou, mas o que é facto é que ontem teve uma boa oportunidade para marcar, mas o guardião do Leixões acabou por tirar a bola de cima da linha de golo. Poderia ter sido um bom tónico, acabou por não ser. O Leixões faz um gol, depois de uma primeira parte, de facto, muito disputada, muito jogada, onde só faltaram os golos, o Leixões, numa jogada rápida, e que apanhou a defensiva do Varzim, enfim,
eu diria que distraída, é um cruzamento e que depois o André Claro acaba por fazer um golo fácil. Varzim que depois partiu para o tudo ou nada, com algumas alterações, algumas delas tardias. Fez-nos lembrar algumas mexidas ontem no Porto Benfica. Quando tem que se mexer e tem margem para poder errar e margem para recuperar, aposta-se mais cedo. Mas pronto, isto cada treinador sabe das suas vidas. Mas o que é facto é que o Varzim depois partiu para um futebol direto e o futebol direto nem sempre traz bons resultados. O que é facto é que ficou mais uma derrota do Varzim, como disse, a terceira consecutiva. Varzim que desce para o 12º lugar com 27 pontos. O Varzim tem 27 pontos desde janeiro deste ano. Portanto, há muito tempo com 27 Há muito pontos. tempo, dá-me a ideia de que a mudança dos 27 pontos encravou. Quando estávamos a fazer uma prova lindíssima, uma prova sem sobressaltos, uma recuperação tranquila, porque não há nada como jogar de uma forma tranquila. O pior é quando se joga sob brasas e com ambientes, digamos que adversos. Isso é que é pior. Agora, o que é facto é que o Varzim ficou ali nos 27 pontos. Vamos ver, vamos esperar para ver, Rui, vamos esperar dias melhores e que efetivamente as coisas lhe possam correr de feição nos próximos desafios, que não são fáceis. Recebe o Estoril no próximo sábado, às 3 da tarde, depois vai ao Cova da Piedade, o Cova da Piedade que é um dos aflitos, um dos que está abaixo da linha d'água, portanto em posição de descida, e depois recebe o Mafra, isto no dia 1 de março, de manhã, no domingo, jogo para ser transmitido então pela Sport TV. Muito bem, ficamos assim com este comentário ao jogo de ontem de Varzim em Leixões, em Matosinhos, frente a Leixões. O Rio Ave que joga então na tarde de hoje frente ao Desportivo das Aves, na Vila das Aves. Entretanto, muito rapidamente, João, uma análise, um olhar pelo Porto Benfica de ontem, um jogo muito disputado e com 5 golos. Jogo bem disputado, jogo de emoções fortes, efetivamente de emoções fortes. Bem jogado. Jogo muito vivo. Normalmente critica-se a arbitragem quando se perde. Está para nascer o primeiro treinador de futebol que venha dizer no fim do jogo que ganhou porque o árbitro o favoreceu. Não há nenhum. Mas o que é facto é que normalmente quando se perde tem-se mais razões de queixa. Não vamos estar a dizer que ele que teve influência no resultado. Eu não sei se teve ou deixou de ter. O que eu sei é que hoje, com os meios que há para se poder analisar e poder parar o jogo e poder ver essas imagens, é possível tomar uma decisão coerente. E foi isto que aconteceu. Naturalmente, que o Porto teve que fazer pela vida, porque senão o campeonato tinha acabado ontem, Rui. A 10 pontos o campeonato acabava completamente. Falta muito tempo, falta sim senhor, mas nós também não estamos a ver enfim, uma recuperação tão ou uma queda tão grande do Benfica com 10 pontos e deixar-se ultrapassar. Não foi isto que aconteceu. O Porto recuperou para 4, as contas equilibraram, o jogo não decidiu nada em termos de campeonato. Ainda ontem dizia isto, o jogo só decide, no final do jogo só decide para as contas do campeonato. E as contas são, o Porto recuperou de 7, está a 4. E o campeonato continua. Ninguém ganhou nada, ninguém perdeu nada. Faltam muitas jornadas, creio que 13 ou 14 jornadas. É de facto muita coisa. São muitos pontos. Vêm aí as decisões da Taça de Portugal já a meio desta semana. Vêm aí depois as competições europeias. Vêm jogos de seleção, que é preciso, enfim, porque este é ano de europeu. E, portanto, tudo isto vai criar moça nestes plantéis. É evidente, quem tiver plantéis maiores e de mais qualidades tem outros métodos, outros meios, outras alternativas, as dinâmicas também são outras e por aí fora. Portanto, tudo vai da qualidade dos jogadores e não só. Portanto, o jogo foi entre dois grandes. O Porto, sempre que joga com o Benfica esta época, ganhou na Luz e ganhou no Dragão. Se o Benfica for campeão, o Porto vai levantar a bandeira de que é um campeão, mas a nós não nos ganhou. Se o Porto for campeão, repete-se o filme da época passada que foi ao contrário. Nesta altura o Benfica está a recuperar e acabou por recuperar e ultrapassou o Porto nos chamados 7 pontos. Portanto, vamos estar atentos, vamos continuar a ver. De uma coisa é certa.
O árbitro tudo fez e contribuiu para um bom jogo de futebol. Atenção que o árbitro ontem, o Artur Soares Dias, estava debaixo do visionamento da UEFA. É preciso que se diga isto. Ele manteve, em algumas situações, a calma. Há quem diga que ele devia ter mostrado mais um amarelo a um jogador do Benfica. Há quem diga que não. Mas o que é facto é que ele interpretou a lei tal e qual como ela era. Reparem, quando o Tarate coloca a mão à bola naquele cruzamento do lado direito, ele vai com a mão direita ao bolso, aí onde tem os cartões amarelos. E é avisado pelo vídeo-árbitro, cuidado para a interpretação do lance. O lance não diz isso. Diz sim que o jogador do Benfica impede a progressão da bola, mas não deve-lhe ser marcada a respectiva falta, sem a demonstração do cartão amarelo, porque existe o número suficiente de jogadores na área, número de jogadores das duas equipas na área, e que te impede a lei diz para não ser mostrado, não ser ainda mais penalizado com um cartão amarelo. Há pessoas que em tudo o que é falta, em tudo o que é lance, em tudo o que é empurrão, é sempre amarelo. É aquilo que eu digo. Quando alguém ao nosso lado está a ver um jogo de futebol, mas tem que ver de uma forma serena, não é? Mas pronto, ontem até foi uma vista dúvida, porque houve aí ambientes de discussão, etc. Quando por vezes está à beira de pessoas que por dar cá aquela palha é sempre amarelo, o jogo teria durado 30, 35 minutos. Porque um empurrão é amarelo, um encostão é amarelo, uma queda é amarelo. E em muitas das situações, e nós vimos ontem, naturalmente os lances todos não podem ter todos a intervenção do vídeo-árbitro. Tem que ter a intervenção do árbitro. Então, o árbitro é que é a autoridade máxima dentro do campo. Então retiramos o árbitro, mas não. Vimos em algumas situações em que ninguém tocou em ninguém e o jogador caiu. Portanto, caiu porque, enfim, faz parte do jogo. Ora, aí está. João, vamos ficar por aqui nesta nossa edição da Bancada Litoral. Entretanto, o Varzim volta a jogar, dizias tu? Sábado. 3 horas da tarde. E nós cá estaremos então para levar até si mais um comentário aqui na Bancada Litoral. João, um bom domingo, tudo bom? Bom domingo e boa semana. E boa semana. Nós ficamos por aqui nesta nossa edição da Bancada Litoral. Tenha um bom resto de fim de semana.